Palavra do Senhor, capítulo 1 de Jonas, versículo 1 a seguir. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vem a palavra de Deus vem para quem o Senhor deseja. Não é porque eu sou merecedor, não é porque eu sou profeta, não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho um título, não é porque eu tenho um cargo, não. A palavra de Deus vem para aquele que ele escolhe. É o Senhor que escolhe a pessoa que vai receber a sua palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas era considerado covarde, era considerado medroso, era o profeta fujão, mas foi para ele que veio a palavra de Deus. Então não se considere um menor, porque se veio a palavra de Deus para você, para o homem e para você mesmo, você pode ser pequeno, você pode ser covarde, você pode ser medroso. Aleluia. Mas para o Senhor não, porque o Senhor te confiou uma palavra, porque veio a palavra do Senhor a Jonas. Aleluia. Jonas, para ele mesmo, ele não era capaz, mas para Deus ele era capaz, porque senão a palavra de Deus não teria vindo para ele. Aleluia. Jonas estava comportando uma mensagem. Aleluia. Grande. Aleluia. Mas era ele que estava comportando essa mensagem. Talvez você comporte hoje uma mensagem de Deus. E talvez você não se considere digno dessa mensagem. Talvez você não se considere apto para entregar essa mensagem. Mas foi a você que Deus confiou. Então entregue. Não fuja daquilo que o Senhor confiou a ti por causa de meia dúzia de pessoas. E o versículo 2 vai dizer: dispõe-te. É o Senhor dizendo para Jonas: dispõe-te. Irmão, dispor é estar preparado, é estar disponível, é estar resolvido em seu coração a fazer a vontade de Deus. Então, quando Deus fala para Jonas: dispõe-te, é Deus dizendo: Jonas, se resolve nos teus conflitos, se resolve nos teus medos, se resolve nas tuas inseguranças, porque eu tenho uma missão para ti. Eu tenho uma palavra, eu te dei uma palavra, eu te dei uma missão. Agora te resolve, Jonas. Te resolve, te prepara. Te alinhe com o propósito. Se dispõe a fazer a minha vontade. É o que o Senhor está dizendo para Jonas. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Se resolva. Nós precisamos resolver os nossos medos, os nossos conflitos, a nossa incapacidade, porque quem capacita é Deus. Quem dá a palavra é Deus. Quem levanta profeta é Deus, não é homem, não é homem. É Deus que confia a mensagem. Por mais que a gente se ache indigno, incapaz, covarde, medroso, pequeno, aleluia, é Deus que dá. É Deus, não é o homem. E aí vai dizer assim, ó, dispõe-te e vai. É uma ordem, irmão. Quando Deus entrega uma mensagem para ti, quando Deus confia uma palavra para ti, é uma ordem. Deus está te ordenando. Vai à grande cidade de Nínive. Nínive é considerada uma cidade malvada por causa do seu povo assírio. Povo que não conhecia Deus e que adorava outros deuses. Nínive também é representada pelos cristãos rebeldes, que se rebelam contra a casa de Deus, que se rebelam contra pastores, que se rebelam contra a obra do Senhor. É uma mensagem direcionada a um povo malvado e um povo rebeliado, mas é para ti. Não é porque o pastor diz para ti, ó, nesse lugar não põe teus pés, nesse lugar não vai. Não, Deus te levanta como profeta com uma mensagem grande para entregar justamente para este povo que se diz que é malvado, que é contra a vontade de Deus e para o cristão que se rebela. Então você vai entregar sim a tua mensagem. Não tem lugar que Deus não te mandar que você não tem que ir. Se Deus te confiou uma mensagem, vá para este lugar mesmo. Aleluia. E não importa o que vão falar, mas tu vai lá. Mas lá é um povo rebelde. Lá é um pastor que saiu de um ministério e abriu a sua própria igreja. Lá é um pastor rebeliado. É um pastor que não quer compromisso com Deus. É um pastor que não prega a verdade. É um pastor que tem trazido o evangelho falso. Não. A mensagem que Deus te confiou é justamente para eles. Prega. Se eles não aceitarem a mensagem, sacode a poeira do teu pé. Porque Jesus disse:
Nem a poeirinha é para te levar no teu pé, mas agora que tu tem que ir, tu tem que ir. Deus te confiou uma mensagem para este povo, para as pessoas rebeliadas, uma mensagem de salvação e esperança, porque ainda o cheiro das águas ela brotará. Se tem fôlego de vida, tem esperança. Aleluia. Se Deus te confiou uma mensagem para este povo, que para muitos não é mais para dar importância, que é para deixar de lado. Não, Deus te confiou uma mensagem para eles. Para este povo rebeliado, para este povo malvado, para este povo que vai contra o que a palavra diz, que vai contra a vontade de Deus, é para eles mesmos, porque eles também são carentes da misericórdia de Deus, e a misericórdia é para todos. Quem somos nós para dizer não vai ou não pode? Não, se Deus mandou, vai, irmãos. Vai, tu tens uma mensagem para entregar para Nínive, um povo considerado malvado e um povo considerado rebeliado. Aleluia, aleluia. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Pregue mesmo a verdade, irmão. Se Deus te deu uma mensagem, arrependa-se. É para pregar a mensagem de arrependimento. Convertam-se, é para pregar a mensagem de conversão. Pregue a verdade, pregue aquilo que Deus confiou a ti. Não fuja do chamado, não fuja da mensagem. Por mais que tu se sinta incapaz de levar essa mensagem, é para ti mesmo, é para o pequeno, é para o fraco, é para o covarde, é para o medroso mesmo. Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Olha aqui. Quantas Nínive precisam ser alcançadas pela graça salvadora de Jesus? Quantas Nínives o homem tem impedido da mensagem do evangelho ser levada? Quantas Nínives aguardam uma mensagem de salvação e esperança, e você se calando, e você fugindo, e você amedrontado, e você acovardado, ou você se sujeitando à vontade do pastor e do homem? Não vai lá, porque lá não é lugar para ti. Misericórdia, irmão. Muitos estão aguardando essa mensagem que Deus confiou a ti, mensagem de restauração, mensagem de salvação, mensagem de esperança. Dispõe-te, vai a grande Nínive e clama contra ela. Pregue a verdade, Jonas, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor tem visto a malícia deste povo, porque nada é oculto aos olhos de Deus. Deus está contemplando, Deus está vendo a malícia deste povo malvado e deste povo rebeliado, mas mesmo assim Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Deus levanta eu e você para pregar para eles a verdade, e se eles não aceitarem, é o problema deles com Deus. Agora a tua parte como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, faz, irmãos, faz, não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Então, se você é Jonas, não se acovarda, pois comporta uma mensagem de salvação e restauração, cura, perdão, arrependimento e esperança para aqueles que são considerados malvados e rebeliados. Aleluia, honra teu chamado, honra o ministério que Deus te confiou. E não tenha medo do homem, não dê importância para aquilo que o homem tem falado, mas dê importância para aquilo que Deus te confiou, para o chamado que Deus te confiou, porque quem te chama é Deus, quem te capacita é Deus, quem te levanta é Deus. Aleluia, porque a malícia deste povo chegou até mim, Jonas. Versículo 3, Jonas se dispôs, Jonas se propôs, Jonas se resolveu, Jonas se preparou, mas, irmãos, olha o que a Bíblia diz, mas para fugir da presença do Senhor. Tudo aquilo que era para ele gastar em Deus, se dispor em Deus, se resolver em Deus, se propor em Deus, ele gasta sua energia para fugir da presença de Deus. E ele foge para Tarsis. E tendo descido a Jope, irmão, não desce, irmão. Tem lugar que não é para a gente descer. Tem lugar que é para a gente não ir. Tem lugar que é pra gente não visitar. Tem lugar que não é pra gente olhar. Tem coisas que não é pra gente ver. Porque olha só, ele desceu e achou um navio. Irmão, quando a gente desce para lugares que não é pra gente descer, a gente sempre vai achar um meio de fugir da presença de Deus.
A gente sempre vai achar um meio, aquele negócio que vai te levar para fora da vontade de Deus. Olha só, descido a Jope, achou o navio, achou o meio que ia levar ele para longe da promessa, longe do propósito, longe daquilo que ele foi chamado para fazer. Então cuidado quando você desce e acaba achando que não é para achar, achando que aquilo é o meio que vai te levar e fugir do propósito. Misericórdia. O navio que ia para Tarsis e pagou, irmão. Qual é o preço que você tem pago fugindo do propósito de Deus? Qual é o preço que você tem pago fugindo do propósito de Deus para a tua vida? Quando você decide descer e quando você desce para onde não é para descer e acaba achando que não é para achar e achando que não é para achar, foge do propósito e ainda paga um preço por isso. O que você tem pago para fugir do propósito de Deus? Pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele desceu, achou o meio que ia levar ele para longe da presença de Deus, pagou um preço. Mas olha no versículo 4 o que vai dizer. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Essa tempestade aí, meu irmão, é enviada por Deus. Essa tempestade aí não tem nada do diabo, não tem nada do inimigo, não é o inimigo se levantando, não, é o próprio Deus enviando para você cair em si e voltar para o propósito. Aleluia, aleluia. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aleluia. Esse vento, ele veio de Deus, foi Deus que enviou. Olha só, lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. Aquela tempestade foi feita por Deus, foi providenciada por Deus, foi movida por Deus, porque há um propósito. Te acordar para te levar para o propósito de Deus. Para você cair em si, se arrepender e voltar e subir novamente para a presença de Deus. Aleluia. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmão, se você está numa embarcação que não é a que vai te levar para o propósito de Deus, essa embarcação corre o risco de se despedaçar no meio do caminho. Então, cuidado com a embarcação que você anda embarcando, porque ela vai se despedaçar no meio do caminho, se não é enviada por Deus, se não é o caminho que Deus traçou para ti, se você porventura se desviou do caminho, da rota de Deus. Irmão, quando Abraão, chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, por causa da fome em Nequebe, aleluia, ele desceu para o Egito, ele pagou um preço, ele teve que entregar a sua mulher a Faraó, que a teve por mulher, e este o favoreceu. O que o Egito tem te favorecido para você se manter longe da presença de Deus? Olha bem o que o inimigo tem te favorecido para você se manter longe de Deus. E se não bastasse lá no Egito, Abraão levar consigo Agar, pedra de tropeço quando ele entrar na promessa. Porque o próprio Egito expulsou Abraão da terra da promessa. O próprio Deus providenciou de Abraão ser expulso da terra do Egito e ser lançado novamente na terra da promessa. Só que Abraão leva consigo Agar. Cuidado com o que você anda levando consigo do Egito. Cuidado, é pedra de tropeço lá na frente. É atraso para a promessa de Deus. É embaraço para a tua vida. Porque Agar, aleluia, Sara deu ela para se deitar com Abraão. Porque não estava mais querendo confiar e esperar na promessa de Deus. Então cuidado com o que tu anda levando. Aleluia, do Egito. Egito não é lugar para você, não é para você descer não, irmãos, não é para você descer. Olha a embarcação que você anda andando, porque ela vai se despedaçar no meio do caminho. Versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Aleluia.
Eles clamavam ao seu Deus. E o mais interessante, que eles clamavam a um Deus que eles nem mais acreditavam, porque quem confia em Deus no meio da tempestade não lança fora os seus bens, não lança fora a sua família, não lança fora seus filhos, não lança fora seu ministério, não lança fora o seu chamado, não lança fora o seu trabalho, porque sabe que essa tempestade foi Deus que enviou por um propósito, aleluia, um propósito nessa tempestade enviada por Deus para você voltar para a rota traçada por Deus. Sua confiança é em Deus e não nos deuses dos marinheiros, porque estes marinheiros aqui estavam confiando nos seus deuses e confiando num Deus que não fala, que não ouve, que não vê, que não escuta, estavam lançando o mar a carga que estava no navio. Irmãos, a confiança do homem e da mulher de Deus está em Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do mar remoto. Não lance fora os princípios da palavra de Deus, não lance fora os bens, a carga que Deus confiou a ti, tua família, teu ministério, teu trabalho, teu chamado. Aleluia. E eles lançavam ao mar a sua carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Quantos têm lançado fora o ministério, a família, para se sentir aliviados? Aleluia. Quantos irmãos estão que nem esses marinheiros, meu Deus, aleluia, navegando em alto mar, que não confiam mais em Deus, mas confiam em si mesmo, nos seus deuses, na sua força, na sua própria humanidade, e estão lançando fora aquilo que Deus confiou para eles carregar, para se sentir aliviados. Aleluia. Não lance fora, irmão, aquilo que Deus confiou a ti. Não lance fora a tua família, o teu bem precioso, o teu chamado, o teu ministério, para se sentir aliviado, para se sentir descansado. Não, 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 não. O peso da chamada tem um peso, é um peso de glória. Há um céu, há uma proposta. Aleluia. Olha o que mais me chama nessa atenção e é incógnita que Deus me deixa aqui para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormiu profundamente. Irmão, a pergunta é: quem no meio de uma tempestade, de um mar revolto, desce no porão, se deita e dorme profundamente? A única menção que eu vejo isso na Bíblia é quando o meu Jesus, no meio de uma tempestade, estava na polpa do barco dormindo. Aleluia. Porque quem confia em Deus, ele dorme no meio de uma tempestade. Eu acredito aqui que isso deixou, o autor quis dizer assim, que Jonas mesmo fugindo, Jonas mesmo saindo da rota, Jonas mesmo com medo, mesmo acovardado, ele confiou em Deus, ele desceu para o porão e ficou deitado e dormiu profundamente. Será que foi o sono da ignorância? Será que foi o sono da incredulidade? Será que foi o sono do medo? Ou foi o sono da segurança em Deus? Sabendo que Deus estava ali com ele. Porque quem é profeta sabe que Deus não o desampara. Mesmo ele estando na rota que não era para estar. Mesmo ele estando no caminho que não era para estar. Jonas confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus não ia desamparar. Aleluia. Jonas era profeta, comportava uma mensagem. Então, como ele conseguiu dormir profundamente durante a tempestade? Como alguém dorme profundamente tempestade? Sendo que os marinheiros apavorados lançavam ao mar suas cargas. Porém, Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, porque Jonas, no seu íntimo, aleluia, ele cria no Deus dele.
Ele sabia que nada ia acontecer com ele. Ele confiou em Deus. Ele confiou no propósito de Deus. Ele estava guardado em Deus. Ele deitou. Ele se escondeu no Senhor. Ele desceu no porão, no lugar de Deus. Ele desceu para ter um encontro com Deus. Ele dormiu profundamente, confiando em Deus. Aleluia. Aleluia. Não é porque ele era covarde. Não é porque ele estava apavorado. Mas que mesmo no seu medo, na sua angústia, no seu momento de confusão, no seu momento de desespero, de fuga, mesmo na fuga, ele confiava em Deus. Sabe quando você se mete numa enrascada e confia que Deus vai te tirar? Você já passou por isso? De você estar no meio de uma enrascada que você mesmo procurou, que você mesmo fez e não era para ter feito, mas lá no fundo do teu íntimo, do teu coração, você confia que Deus vai te arrancar de lá. Você tem uma viva esperança dentro de ti que diz: mesmo que eu errei, mesmo que eu tropecei, mesmo que eu saí da rota, eu sei que o meu Deus, Ele é fiel para se valer e me arrancar deste lugar. Eu creio que foi esse sono que Jonas teve, porque ele dormiu profundamente no meio de uma tempestade onde todos estavam, aleluia, apavorados, lançando fora suas cargas, para que o navio ficasse mais leve, para aliviar o peso dela. Mas Jonas não. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, porque aqueles que confiam no Senhor descansam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo no meio da tempestade, que o próprio Senhor fez para nos acordar, para nos levar ao rumo certo. A gente confia e descansa no Senhor. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Jonas aqui não está me demonstrando uma pessoa que não confiava em Deus, porque só quem confia em Deus, irmãos, pode dormir no meio de uma tempestade. Jesus me ensina isso através da Bíblia. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, e aquela tempestade lá em Gadara, antes de chegar em Gadara, não foi Deus, foi o inimigo que armou. Mas o nosso Senhor estava dormindo na polpa, porque quem confia em Deus dorme na polpa. Quem confia em Deus dorme, mesmo que esteja na rota errada, mesmo que esteja fazendo o que não é certo, mas confia em Deus, sabe que Deus, Ele é bom, e Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus, Ele vai prover os meios de Jonas sair dessa confusão que ele se enfiou. Eu penso assim, Deus vai prover todos os meios para Jonas sair dessa emboscada, sair deste lugar de refúgio dele, que ele quis se refugiar, que ele quis se esconder do chamado, porque Jonas, ele estava dormindo no Senhor. Jonas estava descansando no Senhor. Senhor, eu sei que eu fiz o que era errado. Eu sei que eu andei onde não era para andar. Eu sei que eu entrei em um lugar que não era para entrar. Eu sei que desci e embarquei numa embarcação que não foi o Senhor que queria para mim. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu vou agora descansar em Ti. E Jonas dorme profundamente no Senhor. E o Senhor já começa a preparar tudo para trazer livramento para Jonas, porque Jonas era um profeta que tinha uma mensagem a entregar, e nada, irmão, nada vai parar, nem teu medo, nem tua covardia, nem a tua insegurança vai parar aquilo que Deus tem na tua vida. Você pode até procurar rotas que não vão te levar para a promessa, você pode até se acovardar procurando outros caminhos, outros lugares, tentando se desviar daquilo que Deus já te chamou, mas não importa, mesmo aí, no lugar errado, de forma errada, onde não era para te estar, que a tua confiança ainda está em Deus, e você dorme o sono profundamente em Deus, Ele já está preparando uma válvula de escape, Ele já está preparando algo que vai te livrar dessa situação, Ele já está preparando, porque aí a gente vai no decorrer da história ver que Deus, aleluia, faz aqueles marinheiros lançar, porque o próprio Jonas acorda em si e diz: não, me lança no mar, que o problema sou eu. Mas Deus já havia preparado um peixe, um lugar que ia comportar ele, um lugar que ia cuidar dele, ia levar ele diretamente ao propósito. Então não te preocupe,
Mesmo que você esteja no lugar errado, como Jonas estava. Mesmo que você esteja fugindo do propósito. Mas se você ainda existe um pouquinho de confiança. Porque aqui só um profeta que confiava em Deus, ainda mesmo com seus medos e receios, pode dormir durante uma tempestade. Ninguém dorme profundamente numa tempestade se não confiar em Deus. Aqui o profeta, mesmo fugindo, mesmo amedrontado, mesmo procurando uma rota que não era para ele andar, ele confiava em Deus e Deus Deus prove tudo aquilo que ele precisava para ser direcionado novamente ao propósito. Então não te confie, essa tempestade, este lugar, este momento, ele vai te conduzir ao propósito de Deus. Ele vai te levar numa embarcação certa, porque era o peixe. Peixe era o meio, peixe era o mecanismo que Deus ia levar ele ao propósito novamente. O peixe, a barriga do peixe grande, era o lugar que Deus havia providenciado, já estava providenciado por Deus, para levar novamente o profeta ao chamado, ao propósito, entregar a mensagem àquele povo de Nínive, aquele povo considerado rebeliado, aquele povo considerado malvado. Então não deixa nada, irmão, no teu propósito, não deixa nada, irmão, para a chamada que Deus tem sobre a tua vida. Não deixa o homem te induzir, não vai lá não é lugar para ti. Não fuja. Não fuja do propósito que você tem, que Deus tem com a tua vida. Por mais difícil que seja, por mais que tu se ache incapaz, por mais que tu se ache, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não tenho nada, eu tenho medo, eu sou fujão, eu me lancei, eu me arrisquei fugindo de Deus, eu me vi num navio, mas no meio da tempestade, na minha confiança em Deus, eu dormi, eu descansei, Senhor, eu fui descansar, Senhor, me tira daqui, Senhor, agora é só Tu mesmo, Senhor, estou no lugar errado, estou de forma errada, mas Senhor, me livra. Esse sono que Jonas teve, que a Bíblia vai dizer assim, ó, Jonas, porém, havia descido. Tem horas que a gente tem que se descer, né, irmão? Se humilhar aos pés do Senhor. Descer no lugar secreto, descer no porão dos nossos medos, assombros, dos nossos cárceres. Nós precisamos descer na olaria do Senhor. Lembra que ele fala para o profeta Jeremias, desce à casa do oleiro. Tem hora que nós precisamos descer para a presença de Deus. Quando Jonas desce para o porão e se vê deitado e dormindo profundamente, é porque ele confiava que Deus ia tirar ele daquela enrascada. Deus ia prover o meio de tirar ele daquela situação. Ninguém dorme, irmãos, ninguém dorme no meio de uma tempestade onde todos estão com medos, atribulados, lançando fora as suas cargas para se sentir aliviado. Quem confia em Deus dorme no meio da tempestade, crendo que Deus vai providenciar o meio de nos levar novamente para o propósito. Fica aqui essa palavra que Deus moveu no meu coração. Quem é profeta tem chamado, tem mensagem para entregar, mesmo que você corra dela, mesmo que você procure uma rota que não foi a rota que Deus te deu, lá no meio dessa rota, se você confiar em Deus, se a tua confiança estiver no Senhor, Ele vai prover o meio de te trazer de volta para a rota certa. Então não te preocupe, Deus está contigo, profeta. Deus está contigo, Jonas. Ele está no meio dessa tempestade que Ele mesmo preparou. Aleluia. Mas você, ao descer para o porão, descer para se humilhar aos pés do Senhor, deitar e descansar no Senhor, dormiu profundamente o sono do justo, e o Senhor proveu todos os meios para te tirar deste calabouço, para te tirar deste navio e te levar diretamente ao propósito para o qual tu foi chamado. Aleluia.